Abra aí a sua Bíblia, eu gostaria que os irmãos pudessem acompanhar a palavra do Senhor. Capítulo 23 de São Mateus. Quando ele me leva busca, Foi só alguns versículos. É para botar Um pouco extenso e eu não quero me prender na leitura muito tempo. maravilha. Capítulo 23 Não, só para no meio. de São Mateus, versículo 1. O nome Não de tem que Jesus. ficar perto, não é? Não, No final, né? não. A palavra do Senhor Hora diz: nenhuma. Só para Então Jesus vai passar o capeta. falou à multidão. Então falou Ah. Jesus à multidão e aos discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põem sobre os ombros dos homens, e eles, porém, nem conseguem levantar um só dedo. Versículo de número 8 para a gente encerrar. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois, e a igreja diz, e todos vós sois irmãos. Olhe para quem está do seu lado e lembre dele, lembre a ele: você é meu irmão. Você é meu irmão. Lembre a ele assim: eu sou seu irmão. Eu sou sua irmã. Aleluia! Ô, glória! Nós somos irmãos. É! Nós somos irmãos. Você é meu irmão para me ajudar. Eu vou ser bem objetivo na minha participação Você é meu irmão. nesta noite, já que foi facultada a oportunidade. Eu quero passar para os irmãos aqui que estão no coração. O capítulo 23 deste Evangelho de Mateus são palavras de Jesus Cristo denunciando uma falsa religiosidade, uma hipocrisia trajada e vestida de fingimento. Vou repetir para os irmãos. No capítulo 23 são palavras de Cristo denunciando uma falsa religiosidade e uma hipocrisia trajada e vestida de fingimento. Fingir é se disfarçar. E o disfarce é uma espécie de máscara que só quem coloca é os que são de mau caráter, querendo esconder o seu verdadeiro eu. Essa foi a denúncia que Jesus começou no capítulo 23, versículo 1, se dirigindo aos fariseus na época. Amados, o que mais tinha na época de Jesus eram pessoas mascaradas com uma falsa santidade. Oh, glória a Deus! E essa falsa santidade, essa falsa religiosidade mascarada, nós vemos também no Babilônia, nos dias atuais. O texto que eu trouxe nessa noite não vai ficar muito agora mesmo, não, irmão. É uma mensagem de reflexão. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. O que quero dizer para os amados irmãos, baseado no que estou falando do capítulo 23 de Mateus, é que não dá para de dia você ser uma coisa e à noite ser outra. Glória a Deus. Não dá para você de noite cantar, louvar, pregar e de dia você chamar palavrão, de dia você acessar sites indecentes, impróprios. Não dá. Isso é máscara, isso é fachada, isso é fingimento, isso é engano. Aleluia, glória a Deus.
minha pergunta que você só faz uma reflexão. Qual é o evangelho que você está vivendo? Qual é o evangelho que nós estamos vivenciando? Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Permita-me nesta noite eu ser franco, irmão. Por favor, por gentileza, permita-me a minha franqueza. Muitos de nós somos bem parecidos com aquele povo de Efraim lá em Oséias 7:8, assaturado e bruto. Não dá Aleluia! essa mesmo não. Glória! Isso. Eu sei que esse tipo de mensagem não arranca glória, mas já me arranca. Aleluia! Bendito seja Deus! Voltamos às raízes do Evangelho. Quando o próprio João Batista pregava a palavra, arrependei-vos, porque é chegar no reino dos céus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O reverendo pastor Ravenil, ele disse: se Jesus pregasse um evangelho que hoje é pregado, ele não seria crucificado. Ele não teria sido crucificado. Ele pregou a verdade. Aleluia! Ele apresentou as verdades do evangelho. Onde estão as raízes? Aleluia! Precisamos, irmãos, de atitudes dignas de verdadeiros cristãos. Precisamos de atitudes dignas de verdadeiros cristãos. Nesse mesmo capítulo, eu estou já há alguns instantes com os irmãos, Jesus disse, isso são palavras de Jesus. Jesus disse: condutores, cegos, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior continua sujo, podre, imundo. Aleluia! Aleluia! Deus nos conhece! Não adianta se apresentar a Jesus de um jeito, porque Ele sabe quem realmente somos. Aleluia! Jesus te conhece no Amanhã eu ensino. Deus te conhece no secreto quando você está sozinha. Aleluia! Sozinho! Meu Deus! Ele sabe quem és tu em casa! Aleluia! Não adianta se apresentar de uma forma bonita, de uma performance linda à noite, quando Jesus sabe quem somos lá fora. É verdade, Jesus. Aleluia! Eita, Glória! Glória a Deus! Deus, alguém uma vez disse, Verdade, uma pessoa meu sábia, ele disse: no mundo de tanta hipocrisia e fingimento, Deus honra quem tira a máscara. Essa mensagem é para mim, é para você, é para todos nós. Ninguém escapa, irmão. Aleluia! Louvado seja Deus! A crítica que Jesus faz aqui, como é citado nos versículos subsequentes, não mostra que, primeiro, ele fala sobre eles. Segundo, ele fala para eles. Olha que coisa tremenda. Com Jesus não tinha dois pesos nem duas medidas. Era aquilo e acabou. Não, vamos pegar e deixar mais maleável o negócio. Não tinha isso não. Quer me seguir? Eu quero, renuncie, negue-se, tome a cruz e depois venha atrás de mim. Era isso o evangelho, sem mistura. Aleluia. Não tem meio termo com Deus, irmão. Ou é, ou não é. Ou você quer, ou você não quer. Não tem esse negócio. Uma hora está na igreja, uma hora está no mundo, outra hora está na igreja. Fica aquele ping-pong, sabe? Aquele ping-pong. A bola para lá e a bola para cá.
que você quer nesta noite? Quando Jesus escolheu o povo de Israel para ser seu povo, ele disse uma frase que está registrada lá no livro de Êxodo. Ele disse que esse povo é propriedade peculiar minha. Aleluia. A palavra propriedade Glória. diz que Deus vai manipular o servo dele, fazer um fantoche. Não. A palavra propriedade significa ele é meu, mas ele vai fazer a minha vontade, porque ele me ama. Aleluia. Glória. Aleluia! Glória a Deus. Fala, quem ama faz. Porque Aleluia. nas palavras. Aleluia. Não está no que você fala, no que você diz, mas está em demonstração de fatos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! O negócio está estreito, não tá, irmão? A palavra está um pouco apertada, mas é assim mesmo. Vai apertando aí e sai depois. Glória! Bendito seja Deus! Ele fala sobre eles e depois fala para eles. Porque eu não vejo, queridos amados irmãos, nas Escrituras Sagradas, momento nenhum Jesus sendo covarde, agindo também com fingimento pelas costas. Não, você não vê isso nas Escrituras. Você não vê isso. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Tiago 4:11, esse apóstolo ele vai dar um conselho. E o conselho que ele vai dar é: não fale mal um dos outros. Esse foi o conselho de Tiago 4:11. Mas será que muitos de nós temos aplicado esse texto em nossa vida? Se você não puder ajudar seu irmão, não acabe de matar ele, irmão. Se você não puder estender a mão para tirar ele do precipício, do penhasco, da beira, do buraco, não empurre ele, não. Não mate seu irmão, não, porque ele é teu irmão. Aleluia. Você acabou de dizer aqui na leitura, você é meu irmão. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meu Senhor da glória, essa não é a vontade de Deus, irmão. E ver um matando o outro. É claro que na história a gente vê isso. A gente vê na vida de José os seus irmãos vendendo ele por conta de inveja. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. A gente vê lá no comecinho do texto sagrado de Gênesis. Caim matando Abel, também irmão. Está na história isso. Mas essa não é a vontade de Deus. Isso não é o querer de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí Tiago chega aqui e diz: não fale mal um dos outros. Eu quero abrir nesta noite. Eu quero, na verdade, nesta noite fazer uma observação com esse texto aqui. Para alguém falar mal do outro, você não precisa fazer nem nada de errado. Eles falam mal de você para si mesmo. Para alguém falar mal de alguém, não precisa fazer absolutamente nada. Mas veja, repare e observe comigo. Se você não está fazendo nada, ainda fala de você, imagine você fazendo. Tu está entendendo, irmão? Porque é aquela coisa, quando as pessoas não têm o que falar, elas vão inventar. Mas essa não é a via de regra. Ah, como eles estão falando de mim, eu não estou fazendo nada, eu vou fazer. Essa não é a via de regra. Não é? Eita, Senhor da glória. Olha para alguém que está perto de você aí. Vê se você acha alguém aí. Vê se você encontra alguém aí. Vê se você vê alguém aí. Liga para ele, liga para ela hoje. A gente sai daqui. Ai, sai daqui. Mais crente. Mais crente. Aleluia. Glória. Porque o aperfeiçoamento cristão ele é contínuo.
Você está entendendo? Ele é progressivo. Você foi crente ontem e hoje não é mais crente que ontem. Aleluia! Tem que haver um progresso na vida do homem e da mulher de Deus. Mas a gente vem em vez do povo progredir, ele regressa. Não vai para frente, vai para trás. Aleluia, glória seja a Deus. Senhor, aleluia. Eu lendo sobre esta passagem escriturística, eu fiquei me perguntando o que Jesus fazia com as pessoas e pelas pessoas com relação ao que ele sabia delas. Meditando nesse texto, nessa passagem, eu fiquei me perguntando, porque a gente tem que conversar com Deus quando a gente está meditando, estudando. A gente tem que perguntar para quem foi escrito, por que foi escrito, que público-alvo aquela palavra foi dirigida. Isso é regra de interpretação bíblica, é regra de estudo, é assim que a gente faz. Aleluia! E eu perguntando ao texto, Senhor, o que Jesus fazia com as pessoas e pelas pessoas com relação ao que ele sabia delas? E aí veio no meu coração, ele procurou sempre recuperá-las. Aleluia! Glória! Aleluia! Você não vê Jesus matando ninguém, irmão. Glória a Deus. Aleluia! Jesus, ele não matava ninguém mesmo sabendo certas coisas daquela pessoa. Oh, aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Glória! Irmão, ao longo dos anos, Deus sempre recuperou pessoas. Ao longo dos anos. Só que não está acontecendo mais hoje em dia isso. Não está. Ao longo dos anos, Deus sempre procurou recuperar pessoas e não matá-las. Isso foi no Antigo Testamento, e isso também é no Novo Testamento. Quer ver um exemplo do que eu estou falando aqui? A Bíblia diz que Abraão mentiu, mas Deus nunca chamou ele de mentiroso, chamou de meu amigo. Aleluia. Olha Deus recuperando aí, olha Deus recuperando. Fiel. Olha Deus recuperando. Aleluia. A situação de nós, mentiroso, filho do diabo. Filho do cão, vai pro inferno. A Bíblia diz que Moisés matou um egípcio e Deus nunca chamou ele de assassino. O texto sagrado vai mostrar Moisés como libertador. Aleluia. Glória. Eita, Senhor da glória. Aleluia. Davi, adulterava Betseba, mas Deus nunca chamou ele de adúltero. Chamou ele segundo o meu coração. Aleluia. Glória. Você está entendendo, queridos? Jesus é. Aleluia. Aí quando a gente chega agora no Novo Testamento, a gente vê que o Novo e o Antigo, eles não se chocam. Há uma harmonia entre o Novo e o Antigo, e você só consegue interpretar o Antigo através do Novo. Sem o Novo, não consegue interpretar a Bíblia Sagrada, porque toda a Bíblia ela aponta para Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória. Cristo! Fiel, ele é fiel. Aleluia! A gente chega no Novo Testamento e vê o quê? Jesus olhando para uma caráter de nome chamado Zaqueu. Tem jeito, vou recuperar, tem jeito. Vou recuperar, tem jeito. A população, a sociedade já estava e não se aguentar mais o comportamento daquele homem. Mas Jesus olhando e disse que eu vou dar o jeito da vida desse homem. Ei, Zaqueu, desce porque eu vou para a tua casa hoje. Aleluia. Glória. Salvado. Jesus olhou para uma mulher que foi pega e disse: essa aí tem jeito. Tentar matá-la, tentar condená-la, tentar acabar com ela. Mas Jesus trouxe o socorro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fiel. Você sabe qual é o exército que mais mata? É o exército de Cristo. É o soldado de Cristo, é o que mais mata. Mata o outro. A meu sangue corre
Eita, Jesus de Nazaré! Aleluia! Oh, aleluia! Glória! A casa de Simão, o fariseu que chamou Jesus para comer, e ela começou a chorar, a se derramar, a se debulhar nos pés de Jesus, lavando os seus pés, e ele dizendo: se ele soubesse realmente quem seria ela, já condenando com as palavras. Jesus olhou assim: Simão, eu entrei na tua casa, tu não me desse o osso pro sangue. Vai disputar. E essa mulher não para de me beijar, Simão. Aleluia! Estava mostrando para Simão que diante de Deus, irmão, todos são iguais. Aleluia! Glória a Deus! Glória! Glória ao teu nome, tu és fiel. Oh, aleluia! É desse jeito, aleluia. Sabe o que está Esse faltando? nome de julga Jesus vem. Compaixão e misericórdia. Está faltando, irmão. Está faltando compaixão e misericórdia. Eu só conhecerei da misericórdia quando eu precisar dela. Isso é verdade demais. Aleluia! Eu só Glória a saberei, Deus. irmão. Aleluia. Glória! E só conhecerei o que é misericórdia quando eu necessitar dela. Oh, aleluia! Jesus olhou para o incrédulo Tomé e disse: tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Olha para alguém e diz: tem jeito, viu? Tem jeito, viu? Tem jeito, Ana. Aleluia! Tem jeito. Nunca muda, nunca melhora. E outra coisa que esse tem jeito. Tem jeito! Não tem jeito. Tem jeito! Aleluia! Glória! Aleluia! Glória a Deus! Tem jeito! Aleluia! Glória! Glória! Aleluia! O que, irmão? Os religiosos. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Eles fazem sobre aquilo que Aleluia, sabem Jesus. das pessoas. Como ovelha. Não fazem como Jesus. Aleluia. Quando Jesus defendeu aquela mulher que foi pegada de adultério, Jesus não estava com aquela atitude apoiando a prática dela. Não. Ao contrário, Jesus estava dando uma nova oportunidade para ela se arrepender e mudar de vida. Oh, glória. O que os religiosos dos nossos dias fazem sobre aquilo que eles sabem dos outros: tocam trombeta, espalha, despreza, excomunga, fere, mata. Porque tem tanta gente ferida, irmão. Gente que nas igrejas que não quer mais vir. Gente que era de igreja, ferida. Aleluia. Porque não teve quem aparecesse para ter misericórdia e estender a mão, gente. Venha. Venha. Que Jesus te recupera. Aleluia! A gente muitas das vezes, irmão, ficamos alegres em querer que a igreja encha, mas quando enche a gente não cuida de quem está dentro, coloca para fora. Mata! Eita, Jesus! Esse jeitinho que Jesus tinha com as pessoas fazia muito elas procurar ele. Porque ele não matava, ele não condenava, ele não feria, ele não colocava nem expor para ela a sua falha, o seu erro, o seu pecado, o seu deslize. Não! Ele procurava recuperar. E hoje o que mais acontece? É pessoas morrendo. Porque errou aqui, falhou ali, pegou a pular. E não teve quem estendesse a mão para dar uma nova oportunidade. E é claro, é óbvio que o mundo sempre estará de braços abertos para receber essas pessoas. Venha para cá que a Destruir, gente é recebe. verdade, Jesus. Venha para cá que a gente lhe aceita. Irmãos, a igreja é um lugar de pecadores em reformas. Aleluia! É! Glória! Olha para alguém que está do seu lado e diz: se você está em reforma ainda, Você viu? está em reforma ainda, viu? Essa Aleluia! vida está de reforma,
Jesus. dizer uma coisa aqui. Aleluia. Eu preciso falar isso aqui. Em vez de termos irmãos dentro da igreja, a gente é coveiro com um buraco já aberto para enterrar. Em vez de termos irmãos que nos dêem a mão, que nos ajudem, que nos socorram, nós temos coveiros com um buraco já pronto para nos enterrar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Senhor, Tu és Você é meu fiel. irmão. Você não é meu inimigo, não. Eu sou teu irmão. A palavra que eu estou precisando dela, Senhor. Aleluia. Não deixa que essas cenas continuem se repetindo, irmão. Qual, pastor? A morte de Abel, porque o seu irmão matou ele. A inveja dos seus irmãos com José. Não deixa essas cenas se repetirem nos dias de hoje, no meio de nós, dentro da igreja. Aquela irmã canta muito bonita, mas ela é muito enxerida, inimiga, gostada. O lugar dela não é aí, é onde, linda. Aleluia, glória a Você Deus. precisa colocar um negócio na sua cabeça. Oh, aleluia. Quem estabelece as coisas é Deus. Ele que coloca, ele que tira, ele que levanta, ele que honra, ele que abençoa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É, Glória a Deus. Aleluia. Ele é fiel. Glória. Irmãos, já vou entregar o microfone aqui, tem direito. E nessa noite, nós possamos, neste lugar, receber de Deus o refrigério do Espírito Santo. E que possamos ser sensíveis ao voz do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado.